Olá, sejam bem-vindos ao Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre patrimônio arquitetônico. Nossos convidados participaram do 12º Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico e Edificado, realizado aqui na Unesp em Bauru. No programa de hoje nós conversamos com a professora Ana Rita de Sá Carneiro, da Universidade Federal do Pernambuco. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Pois não, Maíra. Professora, dentro da sua área de estudo, pensando nessa atuação na arquitetura, a senhora estuda a questão das paisagens culturais. Sim. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que a gente deve entender enquanto uma paisagem cultural. Olha, é um conceito muito complexo, paisagem cultural. E antes de tratar da paisagem cultural, eu preferia tratar da paisagem só, sem ser cultural. Apesar de que toda paisagem é cultural. Então, eu acho que, de início, eu diria que esse termo paisagem cultural é uma redundância, né? Mas é uma categoria da Unesco. Por isso que aí a gente, que você se me usa cobra, o paisagem cultural. Você me cobra o conceito. Existe uma grande discussão, né, a nível da filosofia, atualmente, de que paisagem, se tem noção de paisagem e não um conceito, dada a complexidade que ela é. Então, a paisagem cultural, por ser uma categoria da Unesco, até muito difícil da gente estabelecer um rebatimento imediato nas nossas condições brasileiras. Então, o momento que nós estamos vivendo no Laboratório da Paisagem, onde eu sou coordenadora, é exatamente uma reflexão mais teórica e mais filosófica sobre o que é paisagem, né? E entendendo muito bem o que é paisagem, para depois passar para entender essa questão da paisagem na prática, que é a delimitação de uma paisagem como paisagem cultural. Apesar de que o Rio de Janeiro já é considerada uma paisagem cultural urbana e a primeira no mundo com valor excepcional universal. Então, é isso que está provocando mais ainda, né, a necessidade de um debate em cima dessa questão. E esse debate tem sido, professora, realizado? Olha, lá no Laboratório da Paisagem, onde nós estamos, tem uma estudante que veio do Rio de Janeiro e para se orientar, né, lá no laboratório, ser me orientando, no caso, e nós começamos essa discussão por conta desse trabalho dela. Eu acho que vai ser um momento muito interessante esse, de até de ter a nossa opinião em Recife e ter esse intercâmbio com o Rio de Janeiro, onde aconteceu exatamente, não é, essa indicação de uma cidade patrimônio da humanidade como paisagem cultural urbana. Professora, aí pensando nessa questão da paisagem cultural urbana, tem outros elementos que também se inseririam nessa definição de paisagem cultural, como são os casos dos jardins, que é uma outra área que a senhora também estuda. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente por quê. Explico. Na categoria da paisagem cultural, um dos itens, né, é a paisagem criada intencionalmente pelo homem. Essa intencionalmente pelo homem significa um projeto de paisagem e um jardim. Né? São jardins de recreio, jardins de fruição, são jardins artísticos também. E por conta de ser uma paisagem cultural, um tipo de paisagem cultural, é o que nós estamos mais em processo de trabalho, em processo de desenvolvimento, porque nós temos um estudo específico no Recife sobre os projetos de jardins do paisagista Roberto Burle Marx. Então, é esse mergulho mais profundo que nós estamos dando num jardim de Burle Marx, com um inventário que foi iniciado com os 6 jardins, que são os mais representativos na cidade do Recife, porque ele começou lá a carreira dele, em 1935. Então, esse mergulho mais profundo, né, sobre o inventário do que é o jardim, onde você vê o jardim de todas as maneiras possíveis, o seu mobiliário, o seu traçado, a sua vegetação, essa compreensão do jardim como uma unidade paisagística é o que tem levado a nós, né, na equipe do laboratório, que consta de alunos da pós-graduação, professores da graduação e da pós-graduação e alunos da graduação também, a refletir melhor sobre o que é uma paisagem cultural. E nessa reflexão, esse envolvimento de todos esses atores que a senhora comentou, da pós-graduação, da graduação, em que medida que a universidade ela tem contribuído para esse debate que a senhora disse anteriormente, que é necessário para tentar explicar e compreender o que vem a ser uma paisagem cultural? Nós lá em Recife, nós temos um canal muito bom com a Prefeitura do Recife. Então, quando eu digo que nós estamos fazendo esses estudos sobre jardins, isso já está se tornando uma prática. Então, a Prefeitura, e isso está também repercutindo de maneira geral na apreensão com relação a uma consciência que está se criando em torno do jardim como uma paisagem, né? É uma forma de você entender a paisagem, entendendo primeiro o jardim.
E o jardim, né, na sua forma de projeto, ou seja, né, como uma perspectiva, como os projetos que Burle Marx se fez, e o jardim simples também, o jardim que a gente chama de jardim ordinário, mas ele é ordinário no sentido de ser o jardim da imaginação, né, de cada um. Então isso tem sido um trabalho de nós da universidade com a Prefeitura do Recife e tem tido bons resultados, né, porque conseguimos restaurar até agora 4 jardins do paisagista Burle Marx. E são jardins públicos. São jardins Esse espaço públicos. público ele é importante, professora, nessa dimensão de entender a paisagem cultural? Eu acho que muito importante, porque o jardim público ele serve de exemplo para os jardins privados. Então, no momento que a população vê que um jardim público, que é um espaço público, está sofrendo uma intervenção de conservação, né, uma intervenção de melhoria, né, podemos dizer assim, e a população desenvolve mais afeto por aquele lugar, então ela passa a conservar e a respeitar mais o espaço. Eu acho que isso é um exemplo, né, e tem sido um exemplo também para o curso de arquitetura e urbanismo, porque a disciplina de paisagismo agora ela faz parte do currículo nos 4 anos de arquitetura e urbanismo, só o último, que é o trabalho final de graduação, que os alunos já esperamos muito que absorvam bem essa teoria da paisagem e que repercuta no trabalho do final da graduação. E nessa dimensão, a partir dessa experiência que vocês têm no Recife, esse diálogo entre a universidade e o poder público, ele se torna fundamental. Muito, muito. E tem servido de exemplo para outras cidades brasileiras, que sempre, né, onde eu estou em congressos, em seminários, sempre as pessoas perguntam muito como a gente conseguiu fazer essa parceria tão consolidada, né, entre a prefeitura e a universidade. E como, professora? Eu fui da prefeitura durante 16 anos, né? Fui funcionária da prefeitura, então por isso eu consegui fazer amizades e isso vai muito por conta dessa amizade. E criei esse canal de comunicação e dessa minha convivência na prefeitura, né? Depois passando a ser professora exclusivo, quer dizer, com horário exclusivo na universidade e dedicação exclusiva, nós temos uma parceria. Um diálogo frutífero nesse sentido. Pois é, foi mas, nesse sentido. Mas na sua experiência de conversar com outros professores, entender um pouco da demanda de outras cidades também, a senhora acredita que tanto a universidade quanto o poder público, eles têm se aberto para, pensando em promover esse diálogo, pensando nessa questão da nossa paisagem cultural, dessa questão do patrimônio cultural da humanidade? Veja, eu acho que ainda é um assunto que não está muito bem absorvido pela população e também a gente diz população de maneira geral, né? Os técnicos, os que têm o poder de decisão, né? Os governantes, não é uma coisa que esteja já assimilada. A paisagem ainda não faz parte do nosso vocabulário facilmente, né? Então, por isso que eu acho que um meio de você desenvolver essa consciência de paisagem é muito cuidando dos jardins e descobrindo até o jardineiro que você tem dentro de você. Porque a paisagem, muito antes dela ser algo que eu vejo e que está lá e que é uma forma, ela tem que ser uma paisagem interior, né? Então, a gente tem que desenvolver esse lado espiritual e compreender a paisagem que tem dentro de nós. Por isso que tem um documento da Convenção Europeia da Paisagem que é um ensinamento muito importante para nós. Nós somos a paisagem. Esse é uma questão de identidade, professora, de representação? É uma questão de identidade. Que a gente tem diante do que a gente observa e vê na cidade, no espaço público. E de respeito também, não é? Não só pelo que é da natureza, ou seja, os elementos naturais, como pelo elemento construído. Isso tudo forma uma unidade, um conjunto. É assim que a gente deve entender a paisagem. E os alunos têm se formado com essa percepção para estimular? Os professores têm estimulado esse aluno a olhar cada vez mais para esse interior? Olha, lá onde a gente tem, né, o nosso curso de arquitetura, existe ainda uma certa... eu não posso dizer que tem uma união assim, dos professores de projeto do edifício, por exemplo, com os professores do projeto da paisagem, né? Ainda há um certo preconceito nisso. Mas eu acho que com o trabalho e a prática que a gente vem fazendo, aos pouquinhos a gente vai trazendo isso, né, para uma coisa muito mais integrada e mais respeitando mais o meio ambiente, respeitando mais a natureza. É o que a gente deseja. E a gente deseja sorte para a senhora frente aos projetos lá na Universidade Federal do Pernambuco e que outros
outras universidades, outros agentes do poder público possam se inspirar em ações como essa, para que a gente possa cada vez mais valorizar o nosso patrimônio. Tá bem. Muito obrigada por sua participação. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe as entrevistas da temporada Patrimônio Arquitetônico na programação da TV Unesp e em nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.